Um bom dia a todos. Há 60 anos antes de Cristo, houve uma família que foi martirizada por não querer desobedecer à lei de Deus. Foram todos o pai, a mãe e os 7 irmãos foram condenados à morte para não desobedecer à lei de Deus. E é digno de uma família ter esta coragem de fazer o que fizeram os 7 irmãos macabeus. Agora no século XX, apareceu uma família bem parecida com esses 7 irmãos macabeus, que foi a família do meu pai. Quando foi em 1962, ele chamou os filhos, tudo criança, e falou para nós: meus filhos, o Concílio Vaticano II tirou a presença de Jesus Cristo da Eucaristia, e nós, por temor a este grande mistério que é Jesus presente no Santíssimo Sacramento, nós vamos nos retirar e não vamos participar deste sacramento, e vamos ficar morto para este mundo, mas não vamos ofender a Jesus Cristo, profanando o corpo e o sangue de Jesus Cristo com uma hora de jejum por respeito humano. E aí a gente ficamos de 1962 até agora, há exatamente 60 anos, e nós estamos, a família. Meu pai já foi para a eternidade e nunca mais comeu carne de porco. Minha mãe também já foi, e uma irmã. Hoje somos 6. Mas olha só a história desses 7 irmãos. Aconteceu também que, tendo sido preso 7 irmãos com sua mãe, o rei os queria obrigar a comer carne de porco, contra a lei, atormentando-os para isso com açoites que lhe davam com azorrague e nervos de boi. Um deles, em nome de todos, falou assim: que pretendes que queres saber de nós? Estamos prontos antes a morrer que a violar as leis dos nossos pais. O rei, irritado, mandou por um lume frigideiras, caldeirões. Logo que ficaram em brasa, ordenou que se cortassem a língua ao que tinha falado primeiro, que, arrancado na cabeça o couro cabeludo, lhe cortasse também as extremidades, à vista dos outros seus irmãos e de sua mãe. Depois de estar assim mutilado, mandou que chegassem ao fogo e torrassem na frigideira, quando ainda respirava, enquanto se difundia largamente
o vapor da frigideira, os outros irmãos exortavam-se mutuamente com sua mãe a morrerem corajosamente, dizendo: O Senhor Deus vê e consola-se em nós, conforme o declarou Moisés no seu cântico de protesto contra Israel por estas palavras: Ele será consolado nos seus servos. Morto deste modo, o primeiro, levaram o segundo ao suplício, arrancando da cabeça o couro cabeludo. Perguntava-lhe se queria comer das carnes que lhe apresentavam. Estes que se antes que ser atormentado em cada um dos membros de todo o seu corpo. Respondendo na língua de seus pais, disse: Não, pelo que também este padeceu o mesmo tormento que o primeiro. Estando já para dar o último suspiro, disse desta maneira: Tu, ó malvado, fazem-nos perder a vida presente, mas Deus, ó Rei, mas Deus, o Rei do Universo, nos ressuscitará para a vida eterna, a nós que morremos por fidelidade às suas leis. Depois deste, torturaram também o terceiro. Tendo-lhe sido pedida a língua, ele a apresentou logo assim, como estendeu as mãos corajosamente e disse: Afoito. Do céu recebi estes membros, mas agora os desprezo pela defesa de suas leis, esperando que ele me tornará a dar um dia. O próprio rei e os que o acompanhavam admiravam o valor deste jovem que reputava por nada os tormentos. Morto este, atormentaram da mesma sorte o quarto. Quando ele estava já para expirar, disse: Felizes os que são entregues à morte pelos homens, esperando em Deus, que hão de ser por eles ressuscitado. Porém, quanto a ti, ó Rei, a tua ressurreição não será para a vida. Em seguida pegaram o quinto e atormentaram-nos. Mas ele, olhando para o rei, disse-lhe: Tu fazes o que queres, porque recebeste o poder entre os homens. Ainda que mortal como eles, todavia não cuides que Deus desamparou a nossa nação. Espera e verá quão grande é o seu poder e como ele te atormentará a ti e a tua raça. Após este levaram ao suplício sexto, que quando estava perto de morrer, disse: Não te iludas, se padecemos isto, é porque o merecemos, pelos pecados contra o nosso Deus, pelos quais vem sobre nós tão espantosos flagelos. Mas não imagines que hão de ficar sem castigo depois de teres empreendido combater contra Deus. Entretanto, a mãe deles, sobremaneira admirável e digna de memória, vendo morrer os seus 7 filhos em um só dia, suportou heroicamente a sua morte pela esperança que tinha no Senhor.
cheio de nobres sentimentos, exortava na língua de seus pais, a cada um deles, em particular, dando firmeza, com ânimo varonil, à sua ternura de mulher. Dizia-lhe: não sei como fostes formado no meu ventre. Não fui eu que vos dei o espírito e a vida, o que formei os membros do vosso corpo. O Criador do mundo, que formou o homem no seu nascimento e deu a origem a todas as coisas, vos tornará a dar o espírito e a vida por sua misericórdia, em recompensa do quanto agora vós desprezais a vós mesmo por amor das suas leis. Ora, Antíoco, considerando-se desprezado e julgando que aquelas palavras dos mártires eram um insulto para ele, como faltasse ainda o mais novo, não somente o exortava, mas ainda lhe assegurava com o juramento que o faria rico e ditoso, que o teria na classe dos seus amigos e lhe confiaria altos cargos se abandonasse as leis dos seus pais. Como o jovem de nenhum modo consentisse em tais coisas, o rei chamou a sua mãe e aconselhou-a a que fizessem aquele jovem reconsideração para salvar a vida. Depois de a ter exortado com muitas razões, ela lhe prometeu que procuraria persuadir seu filho. Tendo-se, pois, inclinado para lhe falar, zombando deste cruel tirano, disse-lhe na língua pátria: Meu filho, tem compaixão de mim, que te trouxe 9 meses no meu ventre, que te amamentei durante 3 anos, que te nutri e eduquei até esta idade. Suplico-te, meu filho, que olhe para o céu e para a terra e para as coisas que há neles, e que pense bem que Deus as criou do nada, assim como a todos os homens. Não tema este algozes, mas ser digno de teus irmãos, aceita a morte para que eu te encontre com eles no dia da misericórdia. Quando ela ainda estava falando, o jovem disse: Que esperais vós de mim? Eu não obedeço ao mandado real, mas às prescrições da lei que foi dada por Moisés a nossos pais. Quanto a ti, autor de todos os males que oprime os hebreus, as mãos de Deus não escapará quando a nós, por causa dos nossos pecados, que padecemos. E se o Senhor nosso Deus se irou um pouco contra nós para nos castigar e corrigir, tornar-se-á a reconciliar outra vez com os seus servos. Tu, porém, o malvado e o mais perverso de todos os homens, não te ensoberbeça loucamente, erguido em vão a esperança, quando levantas a mão contra os servos de Deus, porque ainda não escapastes ao juízo de Deus, onipotente, que tudo vê. Meus irmãos, depois de terem suportado agora uma dor transitória, entraram já na aliança da vida eterna. Tu, porém, tens de sofrer pelo juízo de Deus,
a pena justamente devida à tua soberba. Eu, como meus irmãos, entrego meu corpo e a minha vida em defesa das leis de meus pais, rogando a Deus que quanto antes se mostre propício à nossa nação e te constranja por meio de tormentos e de flagelos a confessar que Ele é o único Deus. Oxalá que na minha morte e na de meus irmãos se detenha a ira do Todo-Poderoso, que justamente caiu sobre todo o nosso povo. Então o rei, abrasado de ira, embraveceu-se contra este mais cruelmente que contra os outros, não podendo sofrer ver-se assim escarnecido. Morreu este jovem sem se contaminar, confiando inteiramente no Senhor. A mãe foi a última a sofrer a morte depois de seus filhos, mas acerca de banquetes rituais pagãos e de crueldades excessivas, já é bastante o que temos dito. Pois bem, amigos e amigas, a gente vive neste mundo, cada um falando que teme a Deus, que tem procurado na teologia, nos grandes conhecimentos, a verdade, mas Deus procura nas coisas mais pequenas a evolução da sua grandeza. E eu desde criança, contemplo. Meu pai teve 7 filhos e todos os 7, desde que começou o Concílio Vaticano II, foi martirizado por não querer participar dos banquetes profanos, e nós morremos e obedecemos a Deus. E hoje estou aqui contando essa história porque sofri na minha pele os tormentos de não querer comer coisas profanas. E hoje tenho a felicidade de poder estar participando com vocês e ver que é melhor 1000 vezes morrer martirizado do que participar da comunhão de Judas. Um bom dia a todos, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.